Bem-vindo ao programa sobre escuta, Dr. José Maria Ricciardi. Nos anos 90 falava-se muito da importância dos centros de decisão nacional, o Grupo Espírito Santo era mesmo um dos principais defensores dessa ideia. Temia-se muito a invasão da banca espanhola, numa altura em que se podia dizer que havia bancos com capital nacional, como o BES, o BCP e até uma parte do BPI. Certo é que em 2023 só temos um banco de capital português, o Banco Público, a Caixa Geral de Depósitos. Ficamos a perder ou a ganhar? Eu acho que ficamos a perder. Antes de mais nada, gostava de dizer que é um grande prazer estar aqui no Observador. Eu acho que ficamos a perder. Porquê? E porquê é que ficamos a perder? Porque hum, os bancos portugueses normalmente têm um conhecimento das empresas portuguesas portanto, enfim, Mais fino, um conhecimento mais fino. enfim, dos seus gestores, etc., e toda a sua história, que os bancos estrangeiros não têm. Além disso, os bancos espanhóis têm um sistema de decisão de crédito que passa pelas suas sedes e que é um sistema muito mais frio e com muito menos conhecimento das decisões. E ainda por cima, se agravarmos isto com o facto que hoje em dia qualquer banco pode pagar um depósito a 1% e depositar no Banco Central Europeu a 3,5% ou 4%, eu acho que para a economia nacional e para as empresas e para as famílias é de facto uma situação que eu considero negativa. O Banco Central Europeu desde há muito considera que seria importante que o mercado da banca a operar em Portugal passasse por um período de consolidação. O que é que o país e os consumidores tinham a ganhar com isso? Muito, porque Portugal, sendo um país com um mercado relativamente pequeno, o facto de ter bastantes bancos é bastante mau para os próprios bancos e também para os clientes. Porquê? Porque quer dizer, não se fazem as economias de escala. E ao não se fazer as economias de escala, que têm como grande objetivo diminuir os custos, portanto, diminuindo os custos também se repercute nos clientes, essas economias de escala não se verificaram. E em países muito maiores do que nós, é o caso, por exemplo, da Espanha, verificou-se uma consolidação importantíssima. Em Portugal não se verificou. Houve várias tentativas, por exemplo, do BES Mas com o não se BPI, por verificou, e o que eu exemplo. entendo que a principal razão porque não se verificou foi por falta de capital, é a minha opinião. E, portanto, isso foi extremamente negativo e os bancos portugueses estão, em termos de cost to income, numa situação difícil, ou mais difícil, se tivesse verificado essa consolidação. A política monetária do Banco Central Europeu de combate à inflação tem estado sob fogo cruzado de diversos Estados-membros da zona euro, como Portugal, por exemplo, e muitos economistas. Tivemos até agora 10 subidas consecutivas da taxa de juros desde julho de 2022. A última verificou-se há pouco tempo. Será esta a última subida da taxa diretora do Banco Central Europeu? Acredita nisso? Quer dizer, será em função dos dados futuros que o Banco Central Europeu venha a ter sobre a inflação. Se começar a verificar que há uma descida, digamos, mais estrutural da inflação, será o último, com certeza. Se não, poderá não ser o último. Por isso é que a senhora Lagarde não garante que seja o último. Mas acha que, por exemplo, podemos vir a ter uma recessão na zona euro por causa desta política de Ela combate à acabou de dizer inflação? ontem que não, que entende que para já não vai haver nenhuma recessão. Agora, há um facto nesta luta contra a inflação da política monetária do Banco Central Europeu que é um bocadinho discutível, e eu tive até a oportunidade de falar com isso com o Sr. Governador já há um certo tempo, portanto na altura em que a inflação estava a O Dr. Mário aparecer, Centeno. e ele próprio concordou comigo que era uma inflação do lado da oferta, ou seja, por causa da guerra e de outros efeitos políticos, da relação da China com os Estados Unidos, etc., tinham-se quebrado muitas linhas de fornecimento para a Europa e para os Estados Unidos, etc. E, portanto, ao quebrar-se, a oferta tinha caído, um conjunto de coisas que vinham deixaram de vir, e mantendo-se a procura da mesma, e a oferta caindo, e os preços começariam a subir. Ora, isto é uma inflação exatamente inversa da habitual, que é uma inflação feita pelo lado da procura e não da oferta. E geralmente a E este subida. tratamento
monetário da subida das taxas de juros resulta mais no caso da procura que provoca a inflação do que quando é a queda da oferta. E, portanto, eu tenho as minhas dúvidas de que esta tenha sido a melhor forma de enfrentar este problema. Mas o que é certo é que a inflação tem vindo a descer, chegou a atingir os 10%, já está na ordem dos 5%, e a ideia é que entre 2024 e 2025 se chegue aos 2%. Mesmo assim, continua pessimista que se chegue a esses 2%, é essa meta. Tem havido agora uma certa paragem, agora a parte dos combustíveis, da energia, nomeadamente na área do petróleo e do gás, está outra vez com uma certa pressão. E depois o facto de existir uma guerra retirou à Europa a possibilidade de comprar, de haver uma oferta muito maior de petróleo pelo lado da Rússia. E, portanto, lá voltamos nós outra vez ao que eu tinha dito anteriormente sobre o problema da oferta. Acho que estamos aqui a entrar num círculo vicioso em que não conseguimos sair da inflação, da taxa de inflação alta, elevada. Exato. Ah, Esperemos que não, mas quer dizer, temos esse risco. Acredita, por exemplo, que a guerra na Ucrânia pode ter aqui uma paz previsível a médio e longo prazo, no sentido de retirar essa pressão sobre os preços de combustíveis e sobre outros fatores Eu de produção? espero sinceramente que sim. E, antes de mais nada, quero dizer que sou completamente a favor da Ucrânia e completamente contra a invasão russa, que foi contra todos os tratados internacionais e da ONU e por aí fora, e, portanto, sou totalmente contra. Mas há uma coisa que me impressiona muito, enfim, vou utilizar esta palavra, não vejo outra, uma certa ingenuidade da parte dos Estados Unidos da América e da própria Europa em relação a acreditarem que a Ucrânia vai conseguir expulsar o exército russo da Ucrânia. Eu, infelizmente, não tenho essa opinião. Não acredito Na melhor das hipóteses, haverá um empate. É verdade que a Rússia não conseguiu tomar toda a Ucrânia, mas a parte onde está parece-me francamente muito difícil, para não dizer quase impossível, que isso aconteça. E, portanto, na minha opinião, tem que haver aqui outro tipo de solução uma do que negociação. continuar-se a acreditar que a Ucrânia, eu também gostava muito, e todos nós, conseguisse expulsar o exército russo da Ucrânia. Muito bem. Deixa-me falar agora do âmbito nacional. Como é que tem visto os governos de António Costa desde 2015? Acredita que esta maioria absoluta está a fazer as reformas de que Portugal precisa para ser mais competitivo? Tenho a sensação que não, mas quer dizer, não consigo, nomeadamente, ver uma aplicação, digamos, prática e objetiva do PRR. Portanto, eu sei que Não está a vê-lo no terreno. eu sei que o governo teve grandes problemas, e isso é preciso tomar em conta, como o Covid e a guerra, mas de facto é um ambiente difícil. Acho que se podia estar a verificar mais investimento, que é o que o nosso país precisa. Quer dizer, o nosso país só vai conseguir subir os salários com o crescimento da economia e privada, e para isso é preciso que haja mais investimento, e também nas infraestruturas, nomeadamente na ferroviária, que eu fico espantadíssimo, porque, enfim, não se vê ainda muita coisa, mas que se diz que vai continuar a ser feita na bitola ibérica, o que me deixa absolutamente boquiaberto. Qual a razão para isso? Já que a própria Espanha já está a construir toda a sua e a reformar a sua ferrovia em bitola europeia. Há muitos economistas que referem que há dois problemas estruturais no nosso país que estão interligados, além do investimento. Em primeiro lugar, a questão da produtividade, que é das mais baixas da Europa e que também tem associado um problema de falta de capital. E, em segundo lugar, a questão dos salários, sendo certo que o salário médio nacional está cada vez mais próximo do salário mínimo, porque este último teve aumentos muito significativos por via legislativa. Que reformas é que o país necessita para resolver o problema da falta de competitividade e a questão salarial? Crescimento. Só com novo investimento e o crescimento de investimento e com isso o aumento da produtividade é que nós conseguiremos passar a poder pagar salários mais elevados e os portugueses poderem oferecer salários de um nível completamente diferente do que oferem hoje em dia,
e não termos enfim, este facto muito mau para o país, muito mau, da saída permanente da gente que está formada em Portugal, essa saída permanente dessa juventude toda para o exterior. Mas E para isso é, para Portugal, muito mau. a questão do investimento, por exemplo, para haver mais investimento é necessário ter uma reforma fiscal do lado das empresas e do lado das famílias também. Exatamente. No outro dia ouvi dizer que as empresas têm em média 400, pagam em média 400 taxas. 400 taxas. Já não é só o problema do que pagam, é o trabalho e a burocracia que está envolvida nisto. E eu não consigo entender como é que não se consegue acabar com isto, quer dizer, e fazer com que as empresas tenham uma vida muito mais facilitada, até do ponto de vista burocrático, não é? E depois é evidente que os impostos têm que ser mais competitivos porque os investidores têm à sua disposição um conjunto de alternativas e algumas delas com certeza com uma oferta de condições muito melhor que a nossa. Do E, lado, portanto, a reforma tem que se fazer por aí também. do lado do governo, ouvimos que se baixarmos impostos podemos pôr em causa várias valências do Estado Social. Isso é demagogia ou acredita que isso pode ser um argumento válido? Não, quer dizer, e o que eu acho é que eu não acredito que baixando um pouco o IRC se ponha em causa as valências sociais do país. E, Aliás, e- já se baixou no período de 2010, 2014. Exatamente. E além disso, essa baixa trará a prazo novo investimento. Se for uma baixa concertada com outros factos que já falámos aqui, trará novo investimento. Portanto, o crescimento será maior, todas as nossas variáveis ficarão melhor e, além disso, aí haverá muito mais condições de subir os salários Mais dos riqueza para portugueses, não distribuir. é? Não Mais é? riqueza para distribuir. Deixa-me falar de um projeto pessoal seu. O Dr. José Maria Ricciardi afirmou em 2020 que queria recuperar a marca Espírito Santo e queria tentar erguer um banco novo com essa marca. Portanto, deduzo que considera que a marca Espírito Santo não está queimada. Esse projeto é viável? E Bom, como é que está? Qual é o ponto da situação? eu estou a tentar realizar esse projeto. É um sonho que eu tenho, não é fácil, e o meu grande objetivo era que, de facto, esse banco, começando por ser um banco pequeno, pudesse, depois da minha morte, pudesse ser continuado a ser desenvolvido pelos colaboradores e alguns membros da família outra vez, para podermos recuperar a credibilidade que tínhamos e que se iniciou em 1869, para ser mais preciso, e que foi perdida e destruída em 15 anos e que provocou enormes percas e prejuízos ao Estado português e aos contribuintes e também aos trabalhadores do banco, etc. E, portanto, era este o meu sonho, era um dia ver existir uma instituição que fosse suficientemente forte para começar a compensar as famílias e os contribuintes E tem tido boa desta resposta perda. do mercado? Desculpa? Tem tido boa resposta do mercado, dos investidores, a essa sua ideia? Não, isso dos investidores tem tido boas respostas, até porque nós queríamos entrar muito mais num banco, enfim, com algumas nuances, num banco da era digital. E tenho tido. Ser um banco de retalho, não um banco de investimento. Não, é um banco de retalho, mas um banco de retalho já com um nível de digitalização completamente diferente dos nossos atuais bancos, o que provocaria, obviamente, um conjunto de custos para os clientes incomparavelmente mais baixo. E, portanto, estou desculpe lá o termo, nessa luta Isto é um e, timing na sua cabeça para e ver se esse projeto é viável ou não? tenho, acho que 3 anos seria o timing para eu conseguir ou não este propósito Seria um que eu novo banco, gostava seria um banco, muito de fazer, mas que tem, como já lhe disse, é difícil. É difícil. seria um BES versão Revolut. Não bem, porque a digitalização pode ser caldeada com alguma banca mais tradicional. Portanto, quer dizer, poderia ser um banco
como lhe disse, bastante digitalizado, mas teria serviços de gestão de wealth management e possivelmente até de banco de investimento, esse tipo de serviços, e portanto não seria um banco puramente digital. Não é? Muito bem. Deixa-me falar de um processo que temos falado muito nos últimos anos, que é o processo Universo Espírito Santo. A resolução do BES foi há pouco mais de 9 anos, mas os processos criminais, desse caso Universo Espírito Santo, arrastam-se em tribunal. E tendo em conta que sempre foi testemunha em todos os processos, pergunto-lhe, consegue perceber a indignação geral dos portugueses e dos lesados do BES com a lentidão da justiça portuguesa? Consigo completamente, e consigo porque eu próprio também sinto essa indignação. Eu que fui inocentado em tudo, ainda tenho hoje em dia processos cíveis, porque criminais, como disse, e eu contraordenacionais, fui completamente ilibado. Sim, nunca foi E nos acusado de nada. processos cíveis, até hoje todos que chegaram ao fim ganhei. Mas ainda vou, ao fim de 9 anos, tendo que ir aos tribunais provar a minha inocência. E estamos a falar ao fim de 9 anos, não é? E eu posso fazer este desabafo, como não fiz batota, não sou rico, e como sabe, os advogados custam dinheiro. Muito. E portanto, eu estou a falar de mim, mas quer dizer, mas eu acho que isto é mau para toda a gente, quer dizer, para o país inteiro. E digo-lhe já que não é para estar a dar, passo o termo, entre aspas, manteiga. Eu, quando tive uma relação, antes de ter saído a acusação do BES com o Ministério Público, verifiquei 2 coisas: que as pessoas trabalhavam brutalmente e que uma dedicação extraordinária, horas e horas e horas, e que, além disso, ao contrário do que se diz, o fator político não tem qualquer influência na sua atuação. Nada, zero. E tinham falta de gente, falta de peritos mais. financeiros, falta de tudo o que tem a ver com a informática, perícias, com etc. informática. Portanto, com esta falta de meios, e ainda por cima com uma greve dos oficiais de funcionários judiciais que se arrasta há mais de um ano, de facto isso aí não é possível as coisas poderem andar para a frente, e é mau para toda a gente. Bem, mas o que é certo é, como já aconteceu noutros casos, nomeadamente no caso do BPN, do Banco Português de Negócios, existe o perigo da lei natural da vida se impor primeiro do que o tradito em julgado. Acha que o Ministério Público é o principal responsável por essa demora, ou há aqui um excesso de expedientes dilatórios por Não parte dos acho. sujeitos? Você Qual é que, veja, na sua percepção, no caso do processo BES, que eu conheço melhor, as alegadas fraudes e crimes foram cometidos fora de Portugal, em 10 países diferentes, em que muitos são mais colaborantes, uns são mais colaborantes, outros são menos colaborantes, e com uma engenharia financeira do mais o sofisticado Grupo que Espírito existe. Santo estava presente em 4 continentes, é E, importante portanto, recordar isso. para se ter conseguido fazer esta acusação, conseguindo apanhar tudo o que se passou lá fora, em mais de 10 países, com os meios que o Ministério Público tem, não acho que tenha feito um mau serviço, sinceramente. Agora, devia ter era outros meios. Isso- O problema é que o nosso sistema penal não está preparado para um caso com esta dimensão, que o caso do Universo Espírito Santo é de facto a maior acusação que alguma vez o Ministério Público fez em Pois, Portugal. acho que não está nem para este, nem para outros, não tão grandes, mas também relativamente grandes. Sim, Se não está, porque não tem meios, não tem meios. sim. O que é certo também é que neste tipo de casos o tempo médio de tradito em julgado é superior a 10 anos, o que é um tempo realmente muito significativo. verdade. Deixa-me fazer uma pergunta que é importante. Recordo-me, por exemplo, que o ex-ministro Álvaro Santos Pereira, ex-ministro da Economia do governo Passos Coelho, defendeu aqui no Observador, numa entrevista em 2019, de que as penas de prisão deveriam ser executadas após a decisão da relação de Lisboa, que é quando a matéria de facto se encerra. O doutor, por exemplo, apoiaria uma ideia destas? Eu acho que sim, porque isso é o que se passa em vários países. Eu penso que nos Estados Unidos até se passa que uma pessoa vai presa logo após a decisão da primeira instância. Sim. No Brasil é esse caso que diz, em que as pessoas que vão presas por decisão judicial, dos tribunais, são presas Após a decisão depois de da primeira relação. instância. Aqui na Europa E- também vários países europeus têm essas medidas, não E todos, mas depois o alguns. resto, se puderem ir para outras instâncias, já o fazem na prisão.
Exato. Eu sou favorável a uma solução dessas. O caso mais avançado do processo BES e que apenas tem recurso pendente no Tribunal Constitucional prende-se com uma condenação de Ricardo Salgado a uma pena de prisão efetiva por 8 anos por 3 crimes de abuso de confiança. Na prática, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa e o Tribunal de Relação de Lisboa, que é um tribunal superior, deram como provado que o seu primo se apropriou ilicitamente 10 milhões de euros de fundos do Grupo Espírito Santo. Na prática, e os factos já estão consolidados, não podem ser contestados, a Justiça deu como provado que o Dr. Ricardo Salgado retirou ilicitamente 10 milhões de euros à sua família e aos restantes acionistas do Grupo Espírito Santo. Ficou surpreendido com o apuramento destes factos? Não. Porquê? Porque com o tempo que foi passando depois de 2014, eu fui, quer dizer, eu já me apercebi em 2013 e 2014 de algumas coisas, mas nunca nada disto, não é? Quer dizer, Mas desconfiava que Ricardo Salgado uma roubava o próprio pessoa banco. roubar a sua própria família não me parecia possível. Mas depois, com o tempo que foi passando, deixei de ter qualquer espécie de dúvida que isso fosse possível. Portanto, não ficou surpreendido que ele tivesse Não. tido provado que ele roubou Não a sua fiquei. própria família. O senhor foi a primeira pessoa da família Espírito Santo a revoltar-se e a falar contra a liderança de Ricardo Salgado e tem colaborado com a Justiça como testemunha. Quando é que o Dr. Ricciardi percebeu que a gestão do seu primo estava a falsificar a contabilidade do Grupo Espírito Santo e a dívida do grupo estava completamente descontrolada? Lembra-te quando é que se Foi em apercebeu? dezembro de 2013. Em dezembro de 2013, o Banco de Portugal tinha mandado fazer um ETRIC 2 para o Grupo Espírito Santo. E houve uma equipe que se constituiu com várias pessoas, É uma auditoria especial. nomeadamente o Dr. Joaquim Góes, mas acompanhado de um conjunto de colaboradores, e a certa altura percebeu-se que o passivo das empresas, das holdings, era muito superior ao que estava registado. Ou seja, a contabilidade estava a ser E nessa falsificada. altura ainda se tentou vir, e isso está nos tribunais, com uma conversa a dizer que faltavam conjunto de ativos que estavam em África, mas que não estavam registados. Coisa que eu nunca acreditei. Da ESCOM. E foi nessa Exato, da altura ESCOM. que eu, pela primeira vez, falei sobre este assunto com o célebre comissário ao Conte, Sim. o Dr. Machado da Cruz, que me disse que, de facto, as contas estavam falsificadas. E foi aí que decidiu falar com o seu primo e também no próprio Conselho Superior da Família Espírito Santo e denunciar essa situação. Sim, de certa forma foi o que eu fiz e isso valeu uma tentativa de demissão de todos os meus cargos por justa causa, desde os meus cargos no grupo, aos do Banco Espírito Santo e aos os mais importantes, que era onde eu trabalhava, no Banco de Investimento, e só não se verificou porque eu disse-lhe que seria obrigado a falar publicamente de algumas coisas que sabia, e eu ainda não sabia do assunto das contas, não é? Mas sabia de outras coisas, nessa altura, porque foi em novembro, e ele aí recuou. Novembro de 2014. Ele recuou, mas tentou-me exatamente demitir-me por justa causa. Novembro de 2013, aliás, não é 2014. Se lhe fosse possível regressar ao período, esse período até 2007, 2014, agora vou aqui alargar mais o tempo, o que está em causa, o que é que teria feito de forma diferente? Teria falado mais cedo? O que é que teria feito de forma diferente? É sempre fácil Se fazer... soubesse alguma coisa, é óbvio que teria feito o que fiz, que era comunicar ao Banco de Portugal que é o chamado dever de diligência que qualquer administrador está obrigado. Mas, sinceramente, posso lhe dizer que foi só em 2012 que comecei a desconfiar do que se passava. Quando fui constituído arguido com o Dr. Jorge Tomé, por causa da privatização da REN, e nessa altura... A suspeita era que o Dr. Ricardo Salgado estava a comprar ações da REN e da EDP. Não era da REN. E nessa altura, nas conversações que tive com os diferentes, não vou dizer os nomes, procuradores, vim a descobrir que eu, na privatização da EDP, que o meu grande objetivo era ganhar a privatização. E o seu banco, o banco... E que informando o Dr. Salgado dos preços que a gente tinha recomendado
à China Three Gorges, que aliás não cumpriram, deram um preço mais baixo, mas o intervalo que nós recomendávamos. E depois os procuradores disseram que ele andava a comprar maciçamente, em conjunto com outras pessoas, ações da EDP. E aí foi a minha primeira grande choque que tive. Falou com ele nessa altura? Se eu falei com ele, falei, devo ter falado, já foram muitos anos, mas acho que falei. Ou recorda-se de alguma conversa que teve com o Ricardo Salgado nesse período, antes de se afastarem definitivamente? Recorda-se de alguma conversa que o tenha marcado? Ele ameaçou, por exemplo, quando começou a denunciar as situações? É desagradável falar destas coisas, mas em 2014 eu fui convidado para ir jantar à casa dele com a minha mulher, e só estava ele e a mulher dele, com uma simpatia muito fora do vulgar, que não era compatível com o que se passava anteriormente. E ele depois, no fim de jantar, levou-me para o escritório dele e tentou, não sei que termo é que é de utilizar, perguntou-me o que é que eu queria. Tentou comprá-lo? Para não dizer de outra forma, perguntou-me o que é que eu queria. E ficou-me espantado, porque a minha resposta foi que eu queria que me aumentassem mais o capital do Banco de Investimento, porque era o futuro do grupo e não era possível o futuro ser o banco comercial da forma que estava. E ele, enfim, ficou perplexo. O sentido da pergunta era disse, o que é que queria para si pessoalmente? Era isso? Eu penso que sim. Mas eu quero dizer aqui uma coisa que me parece muito importante que os ouvintes ouçam. Eu já tive a oportunidade de dizer isto, não publicamente, que é o seguinte: quando o Banco do Espírito Santo, portanto, o banco, quando é nacionalizado, em 75, o presidente do banco era o Dr. Manuel Ricardo Espírito Santo, que infelizmente faleceu. Bom, e o banco tinha 23% de cota de mercado em Portugal, era o maior banco privado e era o Banco do Espírito Santo, e comercial de Lisboa, tinha-se fundido com o banco do Dr. Queiroz Pereira. Bom, quando a gente, no tempo do professor Cavaco Silva, se dá à privatização e nós recompramos em conjunto com o Crédit Agricole e outros amigos de sempre, recompramos o Banco do Espírito Santo. O Banco do Espírito Santo tinha 9% de cota de mercado. Portanto, a fantástica administração pública do Banco do Espírito Santo entre 2015 peço desculpa, 1975 e 1991, 99, foi o banco passado de uma cota de 23 para uma cota de 9%. E, portanto, qualquer pessoa com alguma visão estratégica entenderia que nós só tínhamos dois caminhos. Um era ficámos com um banco desse tamanho, e um banco respeitável e ótimo banco, que iríamos, pouco a pouco, ao longo dos anos, como se costuma dizer, com o pelo do cão, com os seus lucros, fazendo crescer o banco. Mas iria ser um processo lento. A outra possibilidade era nós ficarmos com um banco maior, mas com uma participação muito mais pequena. Quer dizer, apesar de estarmos em escada, a nossa última holding tinha 40 e tal % do banco. Em vez de ter 40 e tal, tinha 5%. E passava-se outros bancos, com a família Botim, por exemplo, no Santander, etc. E o presidente poderia ser a mesma uma pessoa da família. Era um escrutínio completamente diferente. Bom, eram essas as duas possibilidades. E havia uma terceira, que era desenvolver o banco de investimento, conforme eu lhe disse há pouco, juntando-lhe o wealth management e outras atividades, para transformar no que os franceses chamam banco d'affaires, e que foi, por exemplo, o que a família Rothschild, que é uma família banqueira há muito mais anos do que nós, a certa altura não tinha dinheiro para ter um banco comercial e transformou-se o Banco Rothschild naquilo que eu estou a dizer. Ora, o que é que ele quis fazer? Não quis fazer uma coisa nem outra. E quis pôr o banco lá em cima, outra vez com uma cota destas, sem mantendo a nossa participação.
E isso era impossível. Era matematicamente impossível. Então o que é que ele fez? Foi subir o endividamento do grupo de uma forma, enfim, escondida, através das nossas holdings, que depois fazia subir esse dinheiro lá para cima, para a nossa holding principal, para fazer descer como dinheiro para os aumentos de capitais. O BES fez, se não estou em erro, 11 ou 12 aumentos de capitais, em que o dinheiro que foi preciso foram 15 ou 14 bilhões de euros. Portanto, mesmo nós, estando em escada e com a nossa participação, era impossível, absolutamente impossível para nós manter essa O participação. que está a dizer é que esse modelo iria sempre levar, inevitavelmente, a uma gestão fraudulenta. Não, ou pelo menos não inevitavelmente uma gestão fraudulenta, mas a um endividamento brutal. A fraude começa quando se esconde o endividamento. Exato. Mas que levaria sempre um endividamento brutal, levaria. Muito bem. Deixa-me fazer aqui mais 3 perguntas que são importantes. Só para terminar esta questão de ter um âmbito mais pessoal. É impossível fazer as pazes com o seu primo, Ricardo Salgado? Eu hoje em dia, por razões pessoais, vejo o mundo de uma maneira diferente. E, portanto, não sei se seria possível ou se ele quereria ele próprio, mas não lhe desejo sinceramente mal nenhum hoje em dia. Nenhum. Vejo o mundo de uma maneira diferente e tenho pena que ele tenha ido por este caminho, que eu considero incompreensível. Eu não sou psicólogo, mas hoje em dia não desejo mal nenhum ao meu primo Ricardo Salgado. Mas já o perdoou? Desculpa? Já o perdoou? Não pensei nunca nisso, para ser sincero, muito a fundo, mas ódios e coisas do género, zero. Na próxima sexta-feira será realizada uma perícia no Instituto de Medicina Legal a Ricardo Salgado para aferir se realmente padece de doença de Alzheimer e, se padecer, qual é o grau de desenvolvimento da doença. É uma matéria que a defesa está a utilizar para pedir o arquivamento de todos os processos contra Ricardo Salgado. Quem condenou o Dr. Ricardo Salgado a uma pena de 8 anos de prisão foi o Tribunal de Relação de Lisboa, em maio deste ano, e fez questão de referir o Tribunal, no acórdão que emitiu, fez questão de referir que a doença de Alzheimer, e eu vou citar, não o torna incapaz de gerir o seu dia-a-dia nos termos referidos, informando-se do que se passa no país e no mundo através da leitura de jornais, preocupando-se com os presentes autos, ajudando na preparação da sua defesa e escrevendo as suas memórias, o que ajudou o arguido a combater as falhas de memória. Fim de citação. Acredita que o seu primo está mesmo doente ou as críticas que está a utilizar este diagnóstico para se furtar à justiça têm razão de ser? Sinceramente, não sei. Vou ser absolutamente sincero. Não sei. É evidente que o que diz o Tribunal da Relação, se for verdade, está-se a furtar à verdade da justiça, mas se não for, e isso só esta junta médica é que o poderá finalmente dizer, se ele de facto tem esta doença e num estádio avançado, ou não. E, portanto, não tem nenhuma informação sobre esta matéria, não tem contacto nenhuma. Vários penalistas, para terminar, dizem que há uma possibilidade de Ricardo Salgado ser efetivamente condenado, com trânsito em julgado, mas poderá não ficar preso num estabelecimento prisional. Acha que se fará justiça à mesma? Acha que a percepção da população e da opinião pública é que se fará justiça à mesma? Eu não entendi, desculpem. Vou repetir. Vários penalistas dizem que há uma possibilidade de Ricardo Salgado ser efetivamente condenado com trânsito em julgado, mas poderá não ficar preso num estabelecimento prisional. E a minha pergunta é, acha que a opinião pública, a população, ficará com uma percepção de que se fará justiça à mesma? Acho que tendencialmente não. Mas, de facto, se uma pessoa não consegue se vestir e despir sozinha, se não consegue comer sozinha, se não consegue tomar banho sozinha, etc., nessa altura, de facto, praticamente não sabe quem é, e eu lembro-me que isso passou com o Dr. Penedos. O engenheiro Penedos. Passou-se exatamente isso com o Dr. Penedos. Então aí acho que de facto não há condições para ele estar preso. O engenheiro Penedos foi preso e para cumprir a pena de prisão foi condenado e 48 horas depois, salvo erro, foi libertado com esse argumento. Pronto. Se for esse o caso,
Quer dizer, eu acho que haverá sempre uma sensação que não se fez justiça, mas ter preso alguém que não sabe quem é, Não é humano. O nosso sistema não adianta penal, nada. o nosso sistema penal assenta no humanismo e, obviamente, que estas questões têm que ser defendidas, como é óbvio. Exatamente. Mas se não se confirmar por esta junta médica, obviamente que a pena de prisão terá de ser cumprida. Isso, penso que sim. À semelhança de qualquer outro cidadão. Não? Ela é igual para todos. Exatamente. Exatamente. Dr. José Maria Ricciardi, muito obrigado por esta entrevista e agradeço-lhe. Muito obrigado. Eu tive muito gosto de estar aqui consigo, meu caro Luís. Obrigado.